Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai ver este vídeo. Vamos fazer hoje uma análise um pouco apurada do discurso pró-guerra do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a sua declaração de guerra, né, ao povo palestino. Mas antes vamos tomar um pouco de café. O nosso café é esse aqui, ó. Esse é o café Cogito, que é esse que está aparecendo aqui na tela deste vídeo, certo? Eu costumo tomar café sem açúcar, porque esse café ele permite que a gente faça isso. É um café artesanal, moído artesanalmente, torrado artesanalmente, né? Não é um café industrializado. Ele café que os grãos estão ali. Mas enfim, é um café maravilhoso, não tem por que colocar açúcar, mas se você costuma tomar com açúcar não tem nenhum problema também, certo? Então agora nós vamos assistindo paulatinamente o discurso do Netanyahu e aí nós vamos quebrando e vamos falando e analisando cada passagem do seu discurso. Vamos lá. Benjamin Netanyahu com a nossa análise. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Vocês acabaram de perceber que ele diz que ele não queria a guerra, né? Que Israel não queria a guerra. Ele fala sempre em nome de Israel. E ele diz que, embora ele não tenha começado a guerra, embora ele não começou a guerra, mas ele vai terminar, né? Ele fala nós. Na verdade, a gente pode observar a história e podemos dizer que o governo de Israel começou esta guerra faz um bom tempo. Há muito tempo, Israel vem atacando e sufocando o povo palestino. Ele diz que o Hamas começou essa guerra de maneira muito brutal, né, de maneira muito cruel. Mas isso que o Hamas fez um ataque brutal aí sim, ao povo de Israel, isso é verdade. A gente não pode negar isso. Mas por que Hamas fez isso? E fez de maneira errada, né? É porque esse ataque do Hamas é uma resposta ao progressivo e cruel ataque do governo de Israel ao povo palestino. É só buscar na história, né? Então, quem começou a guerra? O governo de Israel. O ataque do Hamas foi apenas uma resposta. Foi um ataque cruel e brutal, como Netanyahu disse? Sim, foi. Foi um ataque cruel, brutal e um ataque terrorista, né? Isso não deveria ter acontecido. Mas foi uma resposta ao progressivo e histórico ataque desse governo israelense ao povo palestino. Vamos seguir com o discurso do Netanyahu. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies
for decades to come. O discurso do Netanyahu é um discurso tão carregado de ódio. Se você prestar bem atenção na fisionomia, né? E nas palavras, lógico, senão fica só na aparência, né? Mas a aparência também ajuda. Ele diz: o Hamas, ao atacar por pessoas inocentes, cometeu um erro de proporções históricas. E aí ele completa: nós cobraremos um preço que será lembrado por décadas, né? Que preço é esse? Esse preço, veja, quando Netanyahu fez esse discurso, é bom lembrar disso, quando Netanyahu fez esse discurso, o conflito entre Israel e o povo palestino só estava começando, né? Hoje é dia 15 de dezembro e o estrago que esse governo de Netanyahu fez ao povo palestino já ultrapassou e muito o que o Hamas fez a pessoas inocentes. O presidente Lula, quando recebeu alguns refugiados desse conflito, o Lula disse assim: se Hamas fez terrorismo contra Israel, então Israel, que já provocou miséria, fez o quê? Fez muito mais do que o Hamas fez. E é exatamente isso que já aconteceu. Hoje é dia 15. Desse discurso que ele fez para hoje, Netanyahu, né, o governo de Israel, já triplicou, quadriplicou, quintuplicou o terror que o Hamas fez ao povo inocente de Israel. Então, Netanyahu, se ele está cobrando esse preço, ele já cobrou preço, já colocou juros em cima de juros, juros compostos, nem pensar, é muito mais do que isso. Então eu vou repetir aqui, para esse pedaço desse discurso que ele disse que vai cobrar preço histórico que o Hamas vai lembrar para sempre, a gente já pode dizer, a essa altura do dia 15 de dezembro, que o preço que o Netanyahu, não é o povo de Israel, não, o povo israelense não, é o preço que Netanyahu cobrou do povo palestino, é um preço muito caro. Ele está varrendo o povo palestino do mapa mundi, né? Se historicamente ele vinha cometendo atrocidades contra o povo palestino antes do ataque do Hamas, agora ele conseguiu multiplicar muito esses horrores que os governos, né, de Israel sempre fez contra o povo palestino. Vamos prosseguir com o discurso do Netanyahu. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. O Netanyahu, ele acaba de falar que o ataque cruel do Hamas aos israelitas é estonteante. Esse ataque do Hamas aos israelitas é um ataque, de fato, selvagem, terrorista. E
Eu concordo, é estonteante. Agora, o Netanyahu, ele fala em dezenas e centenas, né? Queimou, enfim, fez horrores. Por isso que é um horror, por isso que é um terror. Agora, ele fala em dezenas e centenas. Nesse momento, 15 de dezembro, que tal a gente pegar as estatísticas do que esse senhor aí, esse senhor cheio de ódio, fez contra o povo palestino? O que o Hamas fez contra os israelitas é condenável. Não era para ter feito. Em nenhum momento eu aqui, estou dizendo que foi um troco, né? O que o Hamas fez contra os israelitas, um troco de quê? Um troco cobrando do que paulatinamente, historicamente, Israel vem fazendo contra os palestinos. Não pode ser um troco. Está errado, fez errado, né? O Hamas não poderia ter feito isso. Poderia ter reagido? Sim, lógico. Quando você é oprimido, você reage. Mas do jeito que o Hamas fez, não. Agora, o Netanyahu, ele fala em dezenas e centenas. E vamos fazer a seguinte questão. O que Netanyahu fez até agora, até hoje, dia 15, contra os palestinos? A gente pode falar de dezenas e centenas? Não. A gente pode falar de milhares de palestinos, né, mortos, queimados, bombardeados. São hospitais sendo queimados. O que esse senhor fez, está fazendo, né, contra o povo palestino, ultrapassou, repito aqui, ultrapassou e muito o que o Hamas fez de maneira errada, né? Não são dezenas e centenas, são milhares. Crianças, mulheres, homens mortos, queimados. É um horror, né? Nem se compara o que o Hamas fez ao que este senhor, Netanyahu, está fazendo contra os palestinos. Isso não é uma guerra, isso é um genocídio. Guerra é diferente, né? Guerra você tem um povo aqui, outro povo aqui, e aí você pressupõe que esse povo tem um exército, tanto quanto esse povo tem um exército. Ora, os palestinos têm, no máximo, um estilingue. Ou tinha, agora já não tem mais. E o que Israel tem? Israel tem um dos melhores exércitos do mundo e muita ajuda do também genocida governos dos Estados Unidos, né? Vamos prosseguir com o discurso desse genocida, né, Netanyahu. Savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization... E nós observamos que ele acaba de falar em um preço, né? É por conta do ataque do Hamas, ele vai cobrar um preço que será lembrado por décadas. Que preço é esse? Esse discurso, dessa forma como ele fala, né, carregado de ódio, é um discurso tipicamente de genocida.
é tipicamente de genocida. Genocida de guerra, né? Genocida de fogo mesmo. É a característica dele, né? Nós cobraremos um preço que será lembrado por décadas. Isso é um discurso extremamente carregado de ódio, né? Muito carregado de ódio. E o preço, que preço é esse? Nós observamos qual é o preço. E o preço está sendo cobrado e está aumentando. Nós vimos essa estatística que você está vendo aqui na tela, né? Esse é o preço que ele está cobrando. E é um preço que está aumentando. E o que nós estamos mostrando aqui é apenas um canal, né? Tem outros canais que dão outras estatísticas, né? Mas esse preço está sendo muito caro, né? É um preço cobrado genocidamente. The forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden. Ele acaba de dizer que a civilização, né, deve apoiar Israel na derrota do Hamas. Acontece que não é contra o Hamas essa guerra. Essa guerra é contra o povo palestino. Esse aí é um discurso ideológico. Por que ideológico? Porque nós aprendemos o que é ideologia. Ele esconde, né? Ele esconde o essencial do que ele está dizendo. E o essencial do que ele está dizendo é o quê? É que ele está matando o povo palestino. O Hamas foi apenas o começo. Foi um pretexto para ele fazer o que Israel historicamente sempre fez e sempre quis fazer, que é o quê? É acabar com o povo palestino. Então, quando ele diz que as forças de civilização devem apoiar Israel para derrotar Hamas, na verdade, não é para derrotar Hamas, é para varrer do mapa o povo palestino. É isso que está em jogo. E ele fala sempre que está em guerra contra o Hamas. Mentira. Mentira, e o mundo inteiro sabe do que nós estamos falando aqui. Pausa para o café, né? Sempre lembrando aqui, ó, é esse café que está permitindo essa análise, né? Esse confronto de ideias. É o café Cogito, é o nosso café. Esse que eu estou tomando aqui é esse café que está permitindo essa análise do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é a sua declaração de guerra contra o povo palestino, mas ele nunca diz isso, ele diz que é contra o Hamas, né? O café Cogito, que está aí na sua tela, é esse pacote aqui de 250 gramas. Ele é vendido ao preço do mercado, mas com a diferença de que esse café é um café artesanal, não é industrializado, certo? Vamos lá, vamos prosseguir a nossa análise. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win. Olha, ele acaba de dizer algo que a gente não pode simplesmente não prestar atenção. Ele acaba de dizer que
quando ele luta contra o Hamas, ele na verdade está lutando não apenas contra o povo, né? Ele fala isso, mas também contra todas aquelas civilizações que de uma forma ou de outra representa um calo no sapato dos países poderosos como Israel, Estados Unidos e alguns países da União Europeia. Então, pela primeira vez aqui, ele admite que Hamas é apenas um pretexto, né? Ele está admitindo aqui que a luta é contra o povo. Ele acaba de dizer isso. E não apenas contra o povo palestino, mas todos aqueles povos que representam uma ameaça ao imperialismo, né? Tal como representa a Palestina uma ameaça ao imperialismo de Israel apenas. Né? Então, isso reforça o que nós vemos aqui defendendo desde o começo dessa análise. É contra o povo palestino essa guerra, né? E, por conseguinte, lógico, também contra o Hamas, mas diante do que é o povo palestino, o Hamas é apenas um dado. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. E, por último, ele tenta finalizar o seu discurso de maneira muito simbólica, de maneira muito diplomática, de maneira assim universal, porque ele diz que Israel vai vencer a guerra, e quando Israel vencer essa guerra, ele diz: todo o mundo civilizado vencerá. E a gente diz: não, pelo contrário, quando Israel vencer essa guerra, todo o mundo civilizado perderá. Por quê? Primeiro porque não é uma guerra. Isso já é uma perda. E também se fosse uma guerra, seria uma perda. A questão é que não é uma guerra, é um genocídio, é um massacre. Isso já é uma perda de civilização. Nós estamos perdendo com isso. Não é apenas o povo palestino que perde com isso. A civilização está perdendo. É claro que os Estados Unidos, né? Enfim, toda a indústria armamentista está ganhando com isso. Mas a civilização perde. Perde porque massacra um povo que historicamente vem sendo massacrado. E perde porque é um genocídio de proporções planetária. Perde porque é um massacre, perde porque tem muita mentira envolvido. O próprio discurso do Netanyahu é um discurso ideológico, e todo discurso ideológico é um discurso mentiroso. Certo? Então, quando Israel vencer essa guerra, todos nós perderemos. Infelizmente, é assim.